E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 6 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Falamos da vida também. Hoje a conversa ela é muito subjetiva, podemos enxergá-la como uma ficção, mas existem aqueles que podem acreditar ou se identificar com algumas coisas que eu direi aqui, ok? O título muito provavelmente seja A moeda de troca é muito alta. Até porque toda a reflexão surgiu em um encontro há pouco, antes de entender ao certo o que estava acontecendo, sentia ali algo que me direcionava em ter esse momento aqui com vocês, que é, obviamente, a exploração, a explanação e a possibilidade abstrata de algo muito comum vivido no mundo da droga quando viciado, tá? Para que então, sendo ou não sendo verdade, encontre alguma forma de barganhar, encontre alguma forma de liquidar as suas dívidas por essa moeda de troca que é muito alta, tá? Mas veja bem, consideremos aqui uma ficção, ok? Vamos lá então. Para é o seguinte, velho. Ai, meu Deus do céu. Não sei por que essas coisas acontecem assim, viu? Ah, principalmente, né, no mundo da cocaína, do crack, do K2, metanfetamina. Poderíamos talvez incluir a ketamina, mas não tanto, mesmo que isso não seja algo determinado, né? MDMA, êxtase, ok também. LSD, beleza. Maconha, cara, maconha pode levar nesse lugar. É interessante. Porque o lugar que eu tô aqui tentando abrir com vocês é o seguinte: a moeda de troca é muito alta, porque isso representa você já estar totalmente viciado. Obviamente, um vício só de maconha vai te levar a uma destruição, principalmente física, com muitas diferenças de uma destruição física para aquele que usa cocaína, né? Considerando elementos separados. Crack, K2, né? Mas ainda assim a intensidade do vício ela é alta ao ponto de você não ter uma forma de não consumir. Mas vamos lá. Abstraímos a maconha dessa jogada. Vamos deixar a cocaína? Cocaína é a clássica, clássica do rolê. Quando você está no estado já de vícios destrutivos, onde a degradação física é absoluta, a mental, mano, já não suporta. O sentimento é só de desespero, angústia, medo. É aquele momento onde você, que talvez já tenha aclamado tanto por ela, a saudosa morte, que com seu hálito gelado chega no seu pescoço e diz, vamos. E você, não. E ela diz, mas você me chamou lá atrás. Aí você diz, mas me deixa aqui, tô com medo. Medo de seguir a dama da passagem.
ou do fim? E por que dama e não dom? Vocês sabem qual é a origem da palavra dom? De origem nobre. Vale, 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 que é perfeita. Mas você não percebe que neste momento, ao tentar barganhar, pois a moeda de troca é muito alta, com a nossa majestosa morte, sem que percebamos, estamos então aprisionados, dominados, possuídos, aniquilados de fato pela rainha sedutora, encantadora, hipnotizante, que preenche, faz seguir, quebra todos os bloqueios, desperta coisas que talvez você nem sabia que tinha. Uma vez ali, conhecida, apresentada, buscada, gozando o fruto então dos seus floquinhos. A um determinado momento, sendo este, lembre-se, sendo este, drogado viciado, tá? Não coloquemos as mesmas referências para quem não é viciado, mano. Tá? Esses papos são para quem é viciado, velho. Então, o mesmo viciado começa a descobrir a outra face da rainha. A rainha das neves. A dama de branco, cristalina, tão adulterada por aí, que mal se sabe de fato sua face. Mas ainda assim, tanto quanto adulterada, encontramos a sua verdadeira face, que é muito parecida, talvez da sua irmã, prima, mãe e filha, não sei. E por que a referência tanto ao feminino? A morte, a cocaína, a vida, o Deus. Tem alguma coisa estranha aí. Se mudarmos o idioma, como fica? Tem alguma coisa estranha aí, né? É muito estranho totalizar a nossa verdade como uma verdade absoluta e definitiva, né? Pensar que o que temos em nosso microcosmos territorial, cultural, seria então a totalidade, tal qual a tríade que nos rege. E mesmo que pensemos não estar, estamos. Poder religioso, poder econômico, poder político. Não há como sair. O problema é isso. Achar que a definição de alguma coisa é absoluta. Sendo que talvez do outro lado seja totalmente diferente. Então qual é a verdade? A verdade é que, viciado em cocaína, é muito comum nos momentos de não aguentar mais usar, não aguentar mais pedir, buscar e gastar os seus quinhões com algo que já não faz bem. Ter ali então uma dúvida, a dúvida de: será que esse tiro, será que esse raio, será que esse treco será útil? Ó, dama sombria da passagem ao outro lado, dama do fim, será que neste eu vou ou ainda fico? Ó, rainha maravilhosa, que um dia me encantou e hoje descubro de fato tua voz, teu toque, teu gosto, um gosto de sangue. E ainda assim não consigo parar de beber. Degolada que está, ainda assim, como uma fonte infinita. Outras mais nascem. Bebendo e bebendo, nunca saciando a sede. Mando ou não mando? Fazer menor, fazer maior. Barganhar. Barganhar com a moeda de troca, que é muito alta.
Barganhamos então com vários elementos dessas composições que são oriundas e frutos, não da sua origem, como muitos medicamentos que usamos, né, posteriormente tornando-se o próprio nome droga, mas de uso recreativo ao uso viciativo, a palavra que eu uso, sempre encaixa. Mas sim, a cocaína vem do crime, a cocaína vem do tráfico. Aqueles que não comem animais, pois é um absurdo matar um animal, ok, com certeza. Mas são cult, blasé, chique, humanizados em seus apartamentos de 5 milhões, lutando por uma verdade absoluta como se este ou esta o fizesse também na praça. Provocativa é, ok, não mata bichinho, ok, luta pelos direitos iguais, ok, fuma maconha. A maconha romantizada, com nomes diversos, mesmo que de uma origem genuína, orgânica, natural, é uma semente especial do amigo. Se puxarmos lá embaixo, mesmo em suas realidades legalizadas, tá? Ainda assim haverá, se você estiver aqui no Brazuca, São Paulo capital, alguma coisa ligada ao crime e ao tráfico. Então esta maconhinha, diferente do animalzinho, não vem com o sangue da barbárie que vivemos de fato, né? As discrepâncias de nossa existência. Mas a maconhinha, ela vem batizada com sangue do crime e do tráfico, né? E se você a consome para ter então a expansão transcendental entre as interdimensões cósmicas da espiritualidade encontrada na igualdade de todos, tal qual em seu blindado importado, Ash, a primeira ou o primeiro, fechar o vidro para aquele mesmo que você defendeu. E este aqui que vos fala, drogado, dependente químico, viciado, adicto. Qual mérito tenho? Somente validado pela sobriedade de abstinência? Quais são os critérios de legitimidade, então, a tais provocativas como essa? Onde estão os direitos iguais, caríssimos humanizados, conscientizados? Obviamente, as diversidades e os gêneros, o drogado entra onde? Hã? Esse mesmo drogado que troca moeda de valor muito alto, cheira cocaína. Onde ele está? Em nível de igualdade. Sendo uma doença, inclusive. Seja doença desde o nascimento e ou adquirida. Se é desde o nascimento tem mais valor, ou adquirida então não tem valor? Porque foi usar, porque é sem vergonha. Parou de usar, legal, puta conquista. Legal. Cadê o nível de igualdade? Não tem. Ah, não tem porque fumava, porque cheirava cocaína. Eu só fumo maconha. Maconha é natural de boa. Quem cheira cocaína, tá drogado. Quem fuma maconha não é drogado. E... caralho. Comi o macarrão agora, tá pulando tudo. Eu vim, mano, direto fazer esse vídeo, porque, mano, o bagulho tá explodindo aqui. Deixa eu comer os dentes. Então, como ficamos? Né? São valores morais e éticos? Droga, crime, tráfico. Mesmo a maconha natural. Quem fuma pedra, então? O que acontece? Quem fuma K2? Hã?
que é tipo maconha. Como é que faz? Então, qual é a moeda de troca? Hã? Nesta barganha de valor altíssimo? Qual é o nível de permissão e ou já invasão de uma ficção? Né? Vamos dar uma engrossada aí, porque há essas pessoas maravilhosas, lindas, humanizadas. Ao drogado não tem espaço. Ao bêbado, beleza, mas bêbado é foda, né? Ai, meu restaurante estrela Michelin, né? Bebum, entra não, eu sou bêbado, eu sou alcoólatra, eu posso falar. Eu tenho lugar de fala, né? Alcoolista, você tem que falar alcoolista, seja lá quem for você. Senão é preconceito, velho. Não pode me chamar de drogado, tem que me chamar de dependente químico, toxicocômaco, adicto, né? Senão tá me desrespeitando. Ah, mas a sobriedade é abstinência, mano. A origem é a mesma, velho. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Calma aí, mas é adquirida. É, beleza. Bom, eu tô sem beber. Pô, parabéns, conquista, legal. Vamos ali comprar um pastelzinho ali? Pô, beleza. Caldo de cana não, tomar cervejinha, tá mó calor. Cadê o respeito? Cadê o pertencimento? Quem tá cheirando um pó sem querer cheirar? Quem tá vendo vulto? Quem tá escutando vozes? Quem tá na paranoia, alucinação, delírios? Quem já gastou tudo? Quem tá se prostituindo, já furtou? Quem já trocou seus pertences? Muito provavelmente ele esteja num lugar dessa ficção que é tem que ter coca, mano. Provocativa, tá, mano? Quer formatações, vai pra lá, mano. Quer maravilhosidade, vai pra lá, mano. Quer underground, velho. Né? De momentos em momentos. Agora, mano, eu virei no capeta e segura, velho. Exu de lei. Tá? Laroie. O capeta é o barganho. Pra poder resgatar aqueles que me procuram, né? Então. A barganha é o seguinte. Tu já tá com o teu corpo totalmente aberto, né? Ficção, corpo totalmente aberto, né? Afinal de contas, tu tá de mão dadas com o capeta, já transita no inferno, cumprimentando as pessoas entre as alas que você passa. Às vezes, inclusive, acorda sem saber e vem estar na suíte presencial, não do demônio pai, mas de seus filhotes que têm um grande poder já em cima de você. Ficção, se controla, calma, tá? Quer trocar ideia, nós troca, mas tem conhecimentos reais, mano. Quero o bagulho doido, tá? A gente vai competir quem tem a piroca maior, mais grossa e mais dura. Aí demorou, tá? Beleza. Então tu já tá ali. Princípios de overdose, já fez coisas pra parar e tal, mano, e não vai. Puta, mano. Só assiste pornografia, vive em ambientes de prostituição, tanto quanto de busca, tanto quanto de oferenda de tu mesmo, né, para ter um cascalho para usar. Seja homem, seja mulher. Beleza, mano. Masturbação, mano. Piroca mole, minúscula, gelada, mano, não goza. Esfolada piroca. Ali, meu irmão. Ali é onde começa a barganha, tá ligado? Porque é o seguinte, né? Vamos acelerar aí, porque também não vou ficar legumes aqui não, que o papo já foi dado. O bagulho é o seguinte, velho. Dentro dessa ficção, dentro dessa subjetividade, existe ainda uma relação de consciência real, né? Por mais dissimulado que estejamos, ou estávamos, ou podemos ainda
de fato estar, existe, cara, uma presença de uma ordem totalmente subjetiva, né? Seja isso uma refração egóica, seja a puta que pariu do caralho 4, mano, da porra do cacete, velho, que tem aí de explicação. Eu vou deixar isso com os doutores de dopamina, mano, né? Ou com os coach técnicos maravilhosos dos algoritmos, mano, e tudo que existe por aí, né? Eu tô aqui de provocativa, mano, provocativa, velho. Quer de fato ter, mano, vai estudar, vai ver, vai falar, né? Que agora sou eu mesmo, mano, Fabão, velho, entendeu? Cabuloso, mano. Alinhado e conectado com o Fabinho, mano, tá ligado? Cabuloso, mano. Regidos, presentes por mim, Fábio. Eis que estou aqui. Seguimos então nessa ideia que muito acontece de você já conhecer, né, os meios de sua presença, tanto quanto o ser como contra ser, né? Obviamente, nas relações de todas as dualidades, né, o dualismo, na verdade, temos então tanto a nossa presença positiva como negativa, né? Tripa seca aqui tá foda, mano, né? Ó, magrelo, mano, trincado de um jeito, velho. O bagulho tá louco. Músculo condensado, petrificado, é muito louco, velho. Né? Modelo italiano, mano, o bagulho tá louco. E tu já sabe, mano, como que é que funciona o movimento. Tu já esteve no colo da Dona Morte. Tu já tá, mano, só nas migalhas e nos farelos, mano, da rainha do pó, que não encontramos mais em sedução e encanto. Mas ainda assim conhecemos esse lugar. Gostamos desse lugar. Muitas vezes usamos para ir novamente nesse lugar. Esse lugar ele não para só no pó. Tem sexo, tem mentira, tem traição, tem pornografia, tem prostituição, tem furto, roubo, tem doenças sexuais transmissíveis. Muitas vezes por você mesmo. Ciente do mesmo, mas não ao cumprimento e respeito ao outro ou a outra. Então ali você está numa densidade já tão baixa, o seu ectoplasma, o campo vibratório energético, as suas frequências, né? Toda a sua questão correspondente à ficção e à subjetividade que estamos falando, que nem mesmo você já consegue usufruir da droga, do prazer, ou até mesmo fugir do desprazer. Quem os consome são seus amiguinhos, capetinhas, mano, satanazinhos, diabinhos, né? Demoninhos. Porque talvez, tanto quanto estes, que você talvez já até conheça, um dia foram como nós. É difícil, né? Colocar isso no plural? Tá bom, fica tranquilo. Já foi um dia como eu. Né? E ainda assim, mesmo condicionando-se numa vida a uma retidão como muito importante conquista alcançada, mantida, vivida, perdida, reconquistada e etc. Sobriedade e abstinência, não havendo então um conhecimento destas subjetividades que se apresentam de várias formas em vários momentos, migratórios inclusive, né? Compensatórios, terás, quem sabe, ainda uma passagem muito semelhante a esses demoninhos que você conhece. E talvez lá, naquele inferno de vida, seja também você um que consome do outro. Afinal de contas, se consumíamos em terra, por que não consumirmos nas passagens clássicas que temos aí pela característica abrâmica, né? Umbral, purgatório
Umbral, purgatório e limbo. Caralho, ia falar direto inferno. Seria um ato fora interessante. Mas são passagens até o inferno. Tá? Ainda assim, quando tentamos de alguma forma viver as realidades então de uma recuperação, já que talvez seja um pouco difícil de absorver o que eu estou dizendo, porque realmente é uma ficção, né? Mas como eu disse, dessa subjetividade pode ser algo muito certo para alguém. E se é certo para alguém, tem que fazer o quê? Trabalhar. Cara, tá com dor de dente, tu vai hoje no açougue? Tá com dor de dente, tu vai no dentista, caralho. Tá de touca, porra. Né? Cara, tá no chabu aí, mano, estranho, mano, do bagulho espiritual, vai trabalhar essa porra espiritual, caralho. Ai, não, mas na minha religião... Mano, vai pra puta que pariu, velho. Tenta alguma coisa, caralho. Quando a boca tava fechada, todo mundo ia outra boca. Vai se fuder, mano. O dealer foi preso, você não arrumou outro dealer? Mano, seu cu, mano. Cara, tu não usava cocaína pra meditar? O dealer foi preso. Foi preso por quê? Porque tava vendendo rúcula? Tu tá cheirando o quê? Rúcula? Comprou na feira? Não, mano, comprou no tráfico, filha da puta. É isso, meu irmão. Ou tu entende a parada, velho, ou tu vai ficar se enganando, mano. E aí tu vai ficar assim, uso de porra, de droga, de porra, de cocaína da puta que pariu. O que vai acontecer? Vai fazer uma parimédia, a gente tá certo sem saber, mano, que ainda tá meladão, mano. Ramelando, velho. Panguando, mano. Tá ligado? Né? Para de tirar pó, mas enche o cu de bomba. Anabolizantes, esteroides. Mano, e aí? Qual que é a fita? Eu sou desse. Tô magrelo por causa disso. Né? Crise de ansiedade, sinusite, prisão de ventre, blá 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 blá. Mano, tem um monte de vídeo aí. Também tinha excesso de bomba, mano. Esteroides anabolizantes. Ai, cadê a sobriedade de abstinência? Tá lá, mano. Tá aqui. Mas e aí? Parou de bater 50 no dia? Não. Parou de ver, mano, 4 horas de pornografia? Não. E aí, qual que é a fita? Não. Então é isso, mano. E aí, vai pro inferno ou vai pro céu? Limpo, purgatório ou brau? E tá lá, vai fazer o quê? Pô, vou colar aqui, mano. Vou colar nessa aberturinha aqui, ó. Aí o cara tá todo aberto aí, mano. Tá tentando parar de dar droga, não consegue. O que vai fazer? Vou colar ali, mano. Vou usar o pó através dele. Porque tá doendo ficar aqui sem pó. Caralho, velho. Ficção, mano. Aí vai pra recuperação. Recuperação é uma bagulho doida, velho. Porque tu tá ali, naquele lugar, né? De dor, fissura, abstinência, um bagulho estranhão, a vida é uma merda. Usou droga porque não conseguia viver, mano. Usou droga porque, mano, precisava de coisa pra poder viver, mano. Mano, tinha que fugir do bagulho, mano. E aí, fudeu, velho. Fudeu, a realidade tá aí. Aí, filho da puta tem a pachorra de falar que não acredita em Deus. Mas vivia com os demônios grudados e acreditava nos demônios e tinha os demônios. Beleza, mano. Vai ficar limpo do quê? Ah, não, porque o doutor dopamina, porque, mano, a técnica do... Mano, beleza, velho. Ah, porque a medicina é natural. Mano, beleza, velho. Faz, mano. Faz, velho. Né? Mas entenda uma coisa. Se tu habitou por um longo período nessa frequência, né, sem níveis de consciências mais amplos, tu acha que vai ter o quê? Da recuperação, do tratamento? Uma luta infernal, mano. Então aciona seus anjos. Aciona sua legião de guardião, mano. Ah, mas eu não acredito. Beleza, filha da puta. Mas porra, no demônio tu não acreditava. Ah, mas é diferente. Tá bom, mano. Tá bom. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, então para de encher o saco, mano. Então não usa. Você resume isso. Não usa. Ah, mas usar não é tudo. Beleza, mano. Então qual que é a fita, velho? Tu não chegou aqui porque tava usando? Mas usar não é tudo? Beleza. Então tá usando por quê? Ah, porque você, pô, você sentiu de novo que o bagulho não era necessariamente você? Então, e por que não conseguiu viver o bagulho do bem? Ah, mas quem disse que é bem e mal? Mano, é isso, velho. Então a fita, mano, é o seguinte, né? Nesse compilado denso que eu fiz também, até porque adentramos nas profundezas gélidas do inferno. Afinal de contas, o inferno é gelado, né? Qual é a moeda de troca? A moeda de troca é muito alta, velho. Muito alta, mano. Muito alta, né? E eu farei um exemplo aqui para poder entender um pouco a moeda de troca ser muito alta, pois o mais importante já foi dito. E agora será apenas um floreio, né? O que de repente caberás entender a moeda de troca, né? Antes do exemplo, eu vou exemplificar um pouco o que representaria isso. A base que eu coloco aqui, né? Dano pessoal, dano externo. Ter consciência, né? Sacrifício e benefício, ônus e bônus.
É mais ou menos a moeda de troca, né? Então, assim, tu serviu o diabo por anos, de uma forma progressiva, né? Detalhe, quando tu queimava um, tomava umas balinhas, para não sei o quê, mano, é outra fita, velho. Essa ideia é pra viciado. Viciado fudido que se fudeu, tá? Atravessou o portão do capeta. Tá lá. Tá lá. Não é quem tá brincando no jardim de fora. No jardim de fora é outra coisa, né? Começamos a brincar no jardim de fora. Mas ficou tão atrativo, mano. Dava pra ver ali no portão. Eu falei, caralho, imagina. Né? Aí tu nasceu com isso e foi direto pra lá? Ou tu adquiriu? Tu nasceu do jardim e foi direto pra porta porque tinha pulseirinha VIP do camarote? Ou tu tava ali barganhando com segurança pra dar um jeito ou pulou o muro? Porque tu é gangster. Sei lá, mano. Tá fudido do mesmo jeito, mano. Beleza. Tu serviu, né, como instrumento transitório, transmutador, ao que cabe o objeto concreto, terreno, corporal, né, o receptáculo, que promove através de uma série de questões vibratórias, energéticas, campos de frequências magnéticas e a puta que pariu, do caralho 4, para aqueles que então os deseja ao que você tem. Então você esteve, viveu, promoveu, né? E isso fez com que você também tivesse tempo de vida. Aqui entra o babado. Tempo de vida. O tempo de vida é o seguinte. Poderia até me colocar como exemplo aqui. Mas eu não vou fazer isso. Se precisar, eu complemento com algo meu. O mistério da vida, o enigma da vida, né? A única certeza que temos, mas ainda assim não sabemos quando, como, nem porquê ou para quê, é a morte, né? É a morte. Ainda assim, estranhamente, tem pessoas que vivem de uma forma totalmente saudável. Totalmente saudável. E por algum mistério, mano, ela morre. Não sei do que, inclusive de uma doença. Mano, tem uma que cheira pó há 30 anos, velho. Fuma cigarro, mano. Só come merda, velho. Tem nada de doença. Vive até 100 anos. Qual seria então a moeda de troca de valor alto nessa barganha? Alguns. Entendendo esse campo vibratório, essa passagem entre os mundos, né, esse portal, estabelece alguns níveis de comunhão com o povo lá de baixo. Lembrando que, porra, essa representatividade simbólica entre inferno e céu também é uma outra coisa a ser melhor entendida e compreendida, né? Mas ok. Então, não somente você fecha o cão para continuar usando, como você se dá, né? Para que os seus filhotinhos o usem para estar mais próximo ao que perderam da terra, né? Numa primeira descida ou determinado nível de bosta que tu fez, ou perdeu a oportunidade de ascender, fica um pouco mais lá embaixo. Com isso tu se livra de qualquer merda que pode acontecer com a idade do vício e droga. Daí chega a hora que você fala, mano, chega, não quero mais usar, velho. Não quero mais ficar com vocês, velho. Beleza, tu começa a recuperação. Os boletos do inferno chegam, vai lá estabelecer a recuperação, mano, lacrado em 1000 anjos, mano, uma falange gigante, velho, de, sabe, uma legião, mano, treta do bem, velho, cheio de luz. E tu tá ali ainda, mano, com a chave do inferno no bolso, velho, e fica pra sempre. Botar a mão no bolso agora, eu tô com a chave do inferno, velho, né? Porque, mano, eu adorava lá, vivi lá, mano, servi os caras, velho, né? E aí, mano, a barganha é essa.
Porque muitas vezes a gente escuta nos aspectos de dependência química, né? Quando já numa questão de recuperação, e obviamente existem também essas questões mais religiosas que entram numa outra propriedade, quando não os doutores agnósticos, céticos e ateus, e muitos com simplesmente as questões comprovatórias, medicinais, científicas que, ok, mas também travam, velho. Que a parada é o seguinte, velho, tu ali, mano, vai ter que desenvolver uma forma, velho, de pagar o que tu deve. E essa moeda, ela é foda, porque você não a vê, a moeda de troca tem um valor altíssimo, não se sabe ao certo o que de nós ficou ali, não lembramos o que barganhamos naquele momento que íamos morrer, e ainda assim temos uma neocondição apresentada como verdade, e sim, é verdade, pode ser verdade, pode ser utilizada como uma modelagem de uma nova verdade, né? Que tivemos um livramento. E aí eu pergunto, tivemos um livramento da polaridade positiva de bem? E ou tivemos uma vantagem da polaridade negativa do mal? Será que não foi o mal que nos defendeu daquele acidente, daquele tiroteio, daqueles princípios de overdose que foram vários? Levou um enquadro pesado na quebrada, tanto do lado A quanto do lado B? Quem será de fato que nos salvou, hein? O povo lá de baixo ou o povo lá de cima? Ou foi a ciência, a medicina? Quem foi? Conta pra mim. Quem foi? Quem realmente está salvando essa porra? Qual será a moeda de troca realmente dessa barganha filha da puta que é de um valor altíssimo? Tu pagou com preço, é cobrado em valor. O valor, muitas vezes, da tua integridade, do teu princípio, mano. Tá ligado, velho? De um bagulho que, mano, existiu um dia em você, que você apagou. Tentou resgatar em algum momento, não teve como. E ali, nessa atmosfera infernal, você teve voz. Foi escutado. Te enxergaram. Mas você só conseguiu isso através da dama rainha. Pois ao chegar a rainha, tanto quanto a dama vem. E veja, tu tem que pagar a cocaína, tu tem que pagar a morte, tu tem que pagar o capeta. E de onde vem todo esse meio codificado ali de pagamento a esta moeda de troca, que é altíssima? Aí tu que vai desenhar, mano. Tu que vai desenhar, velho. As questões religiosas, espirituais, seja lá o que for. Mas se nada disso existir, tá muito fácil. Se nada disso existir, acabou o mistério, mano. Se nada disso, mano, realmente representa algo, então faz o seguinte, mano. Tá o quê? Com 10 gramas de pó aí? Tá com o quê? 2 telas de computador aberta aí? Tá o quê? Com mais 1.000 conto na conta? Faz o seguinte. Joga fora. Desliga a tela. Vai resolver essa parada aí, mano. Facilmente, rapidamente, mano. Com tudo que existe. Não te merecendo de bagulho que existe. Tá ligado? Mas por que não se olha pra essa porra também? De ficção. Subjetividade. Ou, porque só se olha pra isso. E não se olha o restante. A história se resume de uma forma muito simples, velho. Se é tanto assim, se é só por aqui, se é isso aqui, e se precisa disso tudo, onde se torna legítimo, onde é real, onde cabe uma verdade, alguma merda em questão do vício e droga e as benditas formas de recuperação e tratamento. E onde está, de fato, o reconhecimento, a igualdade, né? A valorização da sobriedade e abstinência. Que sempre que em xeque, te desvalida por completo. Que merda é essa? Deve ser algo do capeta. Ou seria uma aprovação de expiação, obviamente, porque quanto maior a sombra, maior a luz.
Então somos todos messias? Que saímos do inferno? Sei lá, mano. Isso aqui é uma parada o seguinte, mano. A quilometragem faz a estrada, né? E muitas vezes, velho, os caminhos que se encontram são encruzilhadas muito estranhas. Tão estranhas que, porra, talvez só você conheça. E serão necessários pontos de firmamento e assentamento para que o valor que for pago destas moedas estejam pagos de verdade. Porque se tu continuar barganhando com as paradas que te levam para longe de ti, uma hora você encontra, né? Um exemplo que eu daria de mim é mais ou menos o seguinte, de uma forma prepotente mesmo, foda-se, vai tomar no cu, é nóis, o bagulho é louco. O filme Constantine, né? Filme Constantine, fala nada, que é o Andy Reeves. É mais ou menos isso. Outro que é o Fantasma, seres infernais que lutam pelo bem e pela luz, né? E que, de uma certa forma, tem ali uma barganha meio estranha com o Capeta Master, né? Mas ainda assim, servem o bem. Mas são as pessoas que fazem, mano, os trânsitos, né? Hermes, Mercúrio, o nome que quiser, velho. Tá ligado? Vai estudar pra entender os bagulho, mano. Entendeu? É isso, mano. E é isso mesmo, e foda-se, velho. Né? E no fundo disso tudo, já que poucos chegou aqui, falarei. Ao época, o momento da minha crise de ansiedade, haters vão se fuder. Não somente o impacto, né, a minha prepotência, soberba, arrogância, em pensar eu ser aquele senhor conhecimento, senhor prática, o pioneiro, bababá, bibibi, bubu, né? Tomei uma queda, bati a nave, colhei as plagas, atravessei o espelho, mano, eu vi que, pô, continuo mesmo merda, mano. E aí eu tive que fazer um resgate do caralho, mano, da minha infância, e quem tá aqui comigo hoje sou eu, Fabão, Fabinho, mano, regido pelo Fábio, tá ligado? E é isso, se quiserem, mano, entender o que eu tô falando, vê os vídeos aí, se não rala peito também, quero que se foda. E a parada é o seguinte, velho. Dentro desse portal que foi aberto junto à crise de ansiedade, mano, que eu tô levando muito a sério, né? E nem eu farei com defesas intelectuais para mostrar que existe uma série de discernimentos, exceto esse que eu acabei de fazer. Tenho vivido uma série de coisas que estão realmente me colocando a um pagamento real. Pois, sim, a minha moeda de troca é muito alta. Eu tô todo dia lá embaixo. E eu vou até o último lugar. Não porque eu sou foda, é porque eu pago direitinho, mano. E eu abuso, né? Porque quando isso lá, não é só pra resgatar ou buscar alguém que já puxou aí, mano, né? Ou ouvir alguém passando por ali e falar, caralho, mano, mano, e aí, qual que é agora? Não, eu paro, mano, eu paro lá, troco ideia com o cão, falei, e aí, mano, e aí, fala, e aí, vai voltar, mano? Pô, não sei, velho, eu tô vivendo uns bagulho aí que... Será que consigo ir e vir assim também, mas ficar uma meia hora mais aqui? Constantemente eu sou ali cortejado, né? Sempre passo ali no salve, mano, pra dama, pra rainha, entre diversas outras coisas que tem, né? E ultimamente tava saindo ali, mano, com muitas queimaduras, muitos arranhões, tá ligado? Né? Pele queimada daquele gelo infernal, porque o último estágio do inferno é gelado, né? E aí, mano, os treinos então estão acontecendo de tal forma, velho, que eu acabei de me livrar, mano, de uma carga que não era minha, tá ligado? Porque há tempos que, mano, eu tô aqui pra criação de conteúdo, velho, e constantemente segurando o bagulho pra tentar, mano, ficar mais suave, velho. E realmente ser, né? Realmente ser. Mas eu precisava desse encontro, né? E eu tava sendo cobrado, né? Tava sendo cobrado não pela galera de baixo, pela galera de cima. Falando, aí, moleque, beleza, tu tá pá, tu tá play, tu tá pó, mas aí, o que tu tem de diferente é isso, mano. Tá de touca, velho. Então, mano, vai pra dentro. Faz essa porra, né? Chegou a hora. Tu já fez o que já fez? Então dá o papo. Dá o papo. E eu fico ali, ai, mas não, papo, pepe. Não, mas é esse. E aí libera. Porque o que eu pago, mano, pra ir e vir e conversar com os demônios de vocês, mano, seus filha da puta,
É horrível, mano. É horrível, mano. E só quem é do TTT sabe. Só quem é do TTT sabe. Infelizmente, as limitações regidas a uma necessidade de um pertencimento quadrado, ordinário, jamais entenderão. Acharão isso uma verdadeira loucura. E sim, estamos falando de ficção, né? Esqueceu? Então, ainda assim, somente ao atender, né, e distinguir o que é de um lugar e do outro, que você encontra de fato um novo assentamento. Mas essa que é a grande verdade. Minha moeda de troca é muito alta. Muito alta. Eu pago com sangue, eu pago com lágrimas, eu pago com suor, mano. E quer saber o melhor disso tudo? Estou ficando cada vez mais forte. Mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça, né? Mesmo que não pareça. Eu também me estranho. Também me estranho. Eu também me estranho. Como se alguém me acompanhasse nessa porra aqui. Nossa, você tá estranho. Não é novela, mano. Não é seriado, caralho. Tem um monte de paladino do algoritmo aí, mano. Deixa eu quieto aqui no underground, velho. Né? Faz o seguinte, vai fazer os rolê. Quando chegar no bagulho treta mesmo, se houver identificação, chama. Chama que aqui é do mais cabuloso. Porque tem que saber barganhar. Tem que saber barganhar, mano, tem que saber barganhar com a morte, tem que saber barganhar com a droga. Tem que saber barganhar com o capeta. Só que tudo isso só é possível quando você de fato, por todo o sempre, porque não é de agora, pelo todo o sempre, atende a Deus. És o soldado de Deus. É aquele que caminha pela verdade, dentro das verdades da vida. Respeita a verdade do outro. E mais do que tudo, está sempre no bem e no amor. Só que pense, tente pensar, tente entender que o bem e o amor, às vezes, é estar de fato, vivendo, consumindo, tendo, estando, compartilhando até mesmo, todas as mesmas coisas que ainda você, somente um ser possuído, dominado, um transporte, servindo a todos eles, jamais alcançará. Ainda mais se você não tiver uma comunhão real com o bem. Então, meus caros, eu fui pego. Estou pagando essa moeda, velho. E ainda assim foi só educativa. A questão é que agora, se eu não atendo essa porra, velho, eu começo a ceder. E meia horinha que eu ficava lá, se torna 2. E aquilo ali que eu já não olhava tanto, eu começo a olhar e... Mas por muita dedicação, amor, crença e prática, tanto quanto consciência, eu sempre me alinho no bem. E que alívio ter findado o que aconteceu agora. E que bom que eu atendi. Uma das coisas que tem acontecido agora é atender, né? Então, caralho, se você atendia a porra do capeta, aprende a atender a porra, mano, de qualquer outro nome que represente uma subdivisão de Deus, né? Ou Deus diretamente, e viva bem, mano. Senão para de encher o saco, velho. Tá, pra gente encerrar. A história se resume sempre da seguinte forma. A história se resume da seguinte forma. Caralho, que nariz, filha da puta, mano. Ai. A história se resume da seguinte forma, velho. Porra, beleza.
Tá falando isso, tá falando aquilo, bibibi, babá, tem isso, tem aquilo, não acredita, não faz, não quer. Não, eu já falei isso no meio desse vídeo, mas eu vou repetir pra gente fechar assim. Pô, então beleza, velho. Essa história toda aí se resume o quê? Usar ou não usar? Tá, e aí? Usou? Beleza. E o que te representa hoje é usar ou não usar. Então, meu irmão, dá um jeito, velho. Porque às vezes, os tiques são deliciosos. Às vezes talvez não seja você que esteja usando. E esse é o TTT desse filme. Filme, eu ia falar vídeo, isso é o filme, porque isso aqui se tornou um filme, né? Às vezes, meus caros, tu já tá, meu irmão, sem saber de fato o que és ou não és, teu a usar ou não usar, né? Enquanto ora servindo o cão, por que não servir também a luz? Para servir a luz é muito mais difícil, né? E a busca que terás continuamente pelo vício da droga com o cão nunca mais o saciará. Se é que existe essa palavra dessa forma. Lembrando que isso obviamente é só para um viciado, maldito, desgraçado, né? Tô falando de mim agora, no caso. Ai, ai. Mas é isso, vamos findar? Vamos findar, né? Lembrando que é uma ficção. Haters, fiquem à vontade para falar o que quiser. Caríssimos e caríssimas que me seguem, espero não decepcioná-los. Eu tenho carinho por vocês, principalmente os que interagem, né? Todos mais eu não sei ao certo, mas este também sou. E este está de uma forma nova. É também com alinhamento mais leve que vos falo agora, principalmente a vocês, para fecharmos com essa força que é real. Não a colérica que se manifestou, mas essa. Alcançar, mesmo que pelas trevas, este lugar, ainda que nas chamas sejam quentes ou geladas, mas neste estado, né, que bravamente quem aguentou aí a odisseia de quase uma hora, é ter este toque, nem que seja em um brindar e uma xícara de café e cerâmica junto, o Demônio Master e sua Sweet Master. Ele fez respeito. Hoje, eu tenho caminhado assim. A merda é que muitas vezes, acho que troco de uma certa forma, quando não, até mesmo assim, ó, porque já existe também alguma coisa, é do outro jeito, que eu preciso degolar cabeças e amarrá-las na minha corrente, junto ao meu guardião master, que tatuado está aqui, e eu deixarei guardado junto todas as outras coisas que estão acontecendo, fazendo este alinhamento celestial, divino, de luz, de bem, que habita em uma força muito maior, onde me encontro hoje. Tem sido cada vez melhor. E que bom fechar assim com vocês, tá? Vocês também que eu não conheço. Vocês que nem mesmo seguem. Tá tudo bem com todos. Porque de fato eu estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim esses próprios caminhos. Demorou? Pois é isso. Ficamos por aqui então. Nós.